Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula acerca dos conhecimentos gerais de Jequié, Bahia. E neste momento vou retratar um pouco do desenvolvimento microrregional e regional de Jequié. Eu sou a professora Raíssa. Resolvi falar um pouquinho deste conteúdo que a gente quase não encontra, né? Uma especificidade desse concurso 2026 que está aberto para te ajudar na sua aprovação. Bom, a cidade, hoje, pensando num contexto contemporâneo, tá? Acerca desse desenvolvimento microrregional e regional, ela está atuando como um polo central do comércio e do serviço, e também industrial, de forma muito estratégica no interior da Bahia, que é a região sudoeste, a qual ela faz parte. Atualmente, Jequié está reconhecida como a terceira melhor cidade baiana para o agronegócio, sendo bastante expressivo a questão do agronegócio na região, e como a quarta cidade do interior do estado no setor industrial. Seu comércio e serviços, ele atua como um centro de redistribuição para os municípios circunvizinhos, impulsionado mesmo pela questão da localização geográfica, do entrocamento de vias de acesso aí, de trocas de mercadoria, como um centro comercial, como já foi dito na aula, desde o contexto histórico. Bom, com relação ao desenvolvimento microrregional, o mercado municipal de Jequié, ele é bem relevante. Ele é considerado um dos melhores do estado da Bahia em termos de infraestrutura, mesmo que mais antigo na sua construção, desde 1954, e ele é um marco, inclusive uma referência também cultural, que reafirma a força e a vocação pela cidade da cidade com relação ao comércio e aos serviços, né? E principalmente a questão do agronegócio. Então, a agricultura, que é a base de desenvolvimento da região, ela é bastante perceptível nesse mercado. Lá tem uma diversidade produtiva muito grande, principalmente destacando-se aí monoculturas como o cacau, o café, cana-de-açúcar, melancia e o maracujá. Um fator amplamente importante na economia de Jequié é que ela tem um poliduto de derivados do petróleo e do álcool. Então, isso, de forma regional, a eleva para uma condição de principal cidade de distribuição de derivados do petróleo na Bahia, indo inclusive até chegar também ao estado de Minas e Espírito Santo. Então, é bastante interessante que ela não tem produtos diretamente relacionados ao petróleo, né? Ela não tem o petróleo em si. Muita gente tem que se confundido isso até em algumas questões, mas ela tem um poliduto de derivado do petróleo e do álcool. E a cidade também conta com um distrito industrial, que atualmente está formado por 37 empresas, sendo essas atuando na produção de alimentos, calçados, confecções, plásticos, por aí vai. Bom, pensando na questão histórica que dá esse desenvolvimento regional interessante para a Jequié, desde ainda do seu processo de pós-emancipação, em que ela foi consolidada mesmo como uma cidade, ela teve a sua agência do Banco do Brasil implementada. E foi a primeira cidade do sudoeste da Bahia a ter uma agência do Banco do Brasil. O que mostra que, desde quando ela se emancipou, ela já tem uma expressividade aí se tratando da questão econômica. E um dos principais fatores do desenvolvimento regional de Jequié é a sua malha viária, né? O fato dela ser cortada pelas BRs, o fato dela ser realmente um ponto de entrocamento de produtos, faz com que ela tenha essa relevância quando se trata do desenvolvimento regional e econômico. As rodovias favorecem o escoamento da produção regional, a circulação de pessoas, a atração de comércio atacadista, também varejista, e a instalação de serviços de maior complexidade na região, principalmente da educação
e da saúde. Se você está gostando deste momento, você está achando importante para você estudar, então siga aí o canal, tá? Eu também disponibilizei um material que eu estou pedindo um custo bem acessível, apenas R$ 10, está disponível no link da bio. Esse material tem todas essas questões, item a item, que eu estou colocando nas aulas, e também tem questões para treinamento, são mais de 30 questões, então tá bem interessante, tá? Então, assim, eu vou estar fazendo novos vídeos depois relacionados à educação, à neurociência, da aprendizagem, principalmente para nós mulheres, né? Focando na importância da gente estudar, de como a nossa mente, o nosso corpo trabalha na assimilação de conhecimento. Então, essa é a abordagem que eu trabalho no canal, até então ainda não muito colocado lá, muitos vídeos, mas é o segmento que eu trabalho, é a educação em neurociência. Bom, falando um pouquinho que interessa aqui para nós, né, a aula, sobre a sua importância regional, então, como eu estava falando antes, ela resulta dessa localização mesmo, do fato de ser cortada, né, pelas rodovias e pela sua própria infraestrutura, na questão dos transportes e a oferta de serviços públicos. Isso dá uma centralidade econômica para Jequié. Ela costuma ser caracterizada como uma cidade de polo regional ou um centro subregional, considerando que Conquista tem uma expressividade dentro da questão regional sudoeste muito maior, né? Ela exerce uma centralidade sobre municípios menores, que dependem de sua estrutura urbana. Municípios esses que são principalmente os seus municípios limítrofes, como já colocado também em outra aula. Então, Maracás, Manuel Vitorino, entre outros, são os municípios que dependem dessa estrutura urbana de Jequié, por exemplo. Destaca-se como referência regional em saúde, atendendo uma população muito superior à população residente, ou seja, tem uma população variável aí por conta desses municípios circunvizinhos. O Hospital Geral Prado Valadares é o hospital de referência, é o símbolo dessa centralidade, né, de alta complexidade, saúde de alta complexidade, funcionando como hospital regional do Sistema Único de Saúde e recebendo pacientes de diversos municípios. Outro eixo fundamental do desenvolvimento, como eu já falei, é a questão da educação. Então, empresas privadas do setor educacional, principalmente de escolas técnicas, também faculdades, chegam a essa região de forma expressiva e favorecendo, então, o fluxo de uma melhor qualidade educacional por conta do acesso também de cidades vizinhas, de pessoas que vêm de cidades vizinhas para estudar. O município ele concentra instituições de ensino básico, técnico e superior, cursos profissionalizantes e serviços de formação continuada. E essa centralidade educacional atrai estudantes de toda a microrregião, fortalecendo o comércio, o setor imobiliário, também, né, já que muitos estudantes vão para lá para estudar e precisam estabelecer moradia fixa por esse tempo. Serviços urbanos, além de contribuir para a formação de capital humano, recursos humanos de alto nível. Então, isso é bem interessante, faz parte do desenvolvimento regional. Apesar de sua importância microrregional, Jequié, ela enfrenta desafios típicos de cidade polo do interior. Desafios esses que são frequentemente abordados nas provas, né, sob a ótica do planejamento regional. Sob o ponto de vista da gestão pública e também do desenvolvimento sustentável, ela apresenta grande expressividade nas desigualdades socioeconômicas, então a gente vê bairros aí com a carência, com a pobreza de moradia e de renda e trabalho bem considerável, né? Uma alta pressão sobre os serviços públicos, especialmente sobre esses serviços de saúde, a necessidade de planejamento urbano e uma dependência do setor de serviços. Além da questão que eu não pontuei aqui de forma escrita, mas que a gente, né, sabe que existe nos noticiários da violência. Ela foi considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. Então, assim, ela tem um desenvolvimento muito interessante sob o ponto de vista de conviver, de acesso, mas tem desafios também outros bem consideráveis para quem mora e para o pensamento político
mesmo nessa questão de gestão pública, sobre o desenvolvimento e crescimento da cidade. Falando só para finalizar, sem fazer apologia a questões ideológicas políticas, tá? A gestão municipal atual ela tem uma experiência interessante no desenvolvimento regional, que eu estou falando a nível de secretário, na atuação política anterior, recebendo, inclusive, elogios da gestão estadual como exemplo de governo para demais prefeituras baianas. Então, atualmente ela está coordenando consórcios no estado, e tem dado, assim, uma consideração com relação ao crescimento e melhorias nos indicadores de educação e saúde dos últimos anos. Este material está muito incrível, tá? Apresento aqui para vocês, é um estudo dirigido, tem falando tudo isso, ponto a ponto, um texto bem leve, objetivo. A prova já é amanhã, estou assistindo agora no sábado, dá tempo para estudar? Dá sim, só são 12 laudas, com 35 questões, vale a pena, tem aí para você estudar, as de última hora, tá bom? No mais, é isso, eu agradeço e assista as outras aulas do canal.